Você acha que você precisa estar com a autoestima elevada para iniciar um projeto de vida? Primeiro vamos recordar o que é um projeto de vida. Projeto de vida é algo que eu estabeleço para a minha vida com grandes propósitos, com grandes ideais, com grandes objetivos. E não somente os objetivos são criados, mas também as metas são criadas de uma forma clara para eu perceber se estou me aproximando desses objetivos. Por exemplo, imagine comigo que o seu grande objetivo fosse subir determinada escada, mas que para que você percebesse que está atingindo esse objetivo, você obviamente terá que percorrer os degraus dessa escada. Ou seja, as metas claras seriam justamente esses degraus, em que pouco a pouco, ao avançar, você percebe que está chegando perto desse grande objetivo final, que seria justamente subir as escadas. Mas aqui eu te fazia uma pergunta, se você acreditava que para que uma pessoa estabeleça um projeto de vida, ela precisa estar com a autoestima elevada. Aqui, na verdade, longe de querer ser o dono da razão, ou definir ou trazer uma resposta pronta. Porque, na verdade, nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa. Existem pessoas que, sim, precisam estar com a sua autoestima elevada para definir um projeto de vida. Porque, senão, dentro dessas realidades, quando se tenta estabelecer esse projeto de vida, muitas vezes, ao percorrer essas metas, para alcançar aquele determinado objetivo, pode faltar para essa pessoa resiliência, pode faltar em algum momento coragem, ou talvez ela não consiga reconhecer o seu valor e por isso não consiga nem estabelecer objetivos grandiosos. É o exemplo de pessoas, muitas vezes acontece, daquelas pessoas que querem prestar, por exemplo, o vestibular para a medicina. Ao perceber a dificuldade que vai enfrentar e, consequentemente, reconhecendo também que não é capaz porque a sua autoestima está baixa, ela acaba, então, desistindo de tentar alcançar aquele objetivo e estabelece um objetivo menor. Estabelece prestar o vestibular para outro curso. Aqui, longe de querer comparar um curso com outro, mas o que eu quero trazer para você é essa visão que muitas vezes nós criamos diante da realidade. Eu não vou tentar esse objetivo maior porque eu já declaro que eu não sou capaz, sem nem mesmo ter tentado. Isso porque a minha autoestima está baixa, eu não reconheço o meu valor, eu não percebo as minhas habilidades e a capacidade que eu teria de alcançar sim esse objetivo. E aí eu acabo então fazendo o quê? Reduzindo o meu objetivo, inferiorizando ele no sentido do grau de dificuldade, por achar que eu não sou capaz. Contudo, por outro lado, existem pessoas que elas não precisam estar com a sua autoestima elevada para conseguir criar o seu projeto de vida. Até porque a gente acompanha o caso de várias pessoas que chegaram ao fundo do poço, que realmente estavam em situações degradantes, em situações muito difíceis, e o que essas pessoas fizeram? Reconheceram que ali não era o lugar delas, mesmo não estando com uma autoestima tão elevada assim, e a partir dali criaram então objetivos claros, e principalmente também as metas bem definidas e foram pouco a pouco atingindo os seus objetivos e, consequentemente, alcançando os seus ideais, alcançando os seus propósitos. Gostaria de te fazer também outra pergunta. Você acha que uma pessoa precisa estar com a sua autoestima elevada para se relacionar? Aqui, mais uma vez, eu não quero definir nada, eu não quero trazer respostas prontas, mas te levar a uma profunda reflexão. Até porque, para este caso também, existe o sim e existe o não. Existem pessoas que sim, precisam estar com a sua autoestima elevada, saber o seu valor, reconhecer quem é, para que ela consiga, então, se relacionar com alguém. Já dizia o ditado judaico-cristão, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, é aprendendo a me amar, é aprendendo a me valorizar que eu vou conseguir valorizar uma outra pessoa. Ou também, diante desses relacionamentos, é quando eu sei o meu valor que eu vou, de certo modo, exigir que o outro me trate, que o outro me reconheça, percebendo o valor que eu tenho. Por isso, muitas vezes também é gerado o famoso ciúme, a insegurança causada naquele relacionamento. Porque a pessoa, por ter vivenciado várias experiências que foram negativas, que foram traumáticas, que geraram insegurança, acaba transferindo aquela segurança para o novo relacionamento. Por não saber o seu valor, por não estar com uma autoestima elevada, acaba exercendo ali uma grande carga de investigação, um ciúme considerado até muitas vezes possessivo. Porque essa pessoa, ela vive um relacionamento muitas vezes pautado no medo, com medo de perder aquela pessoa valiosa que ela encontrou. Mas o grande problema não está no reconhecimento daquela pessoa ter os seus valores e virtudes. O maior problema está em não reconhecer os seus próprios valores e virtudes e não procurar também, diante das suas necessidades e das realidades que enfrentou,
trabalhar dentro de si todos aqueles sentimentos que ficaram, todos aqueles traumas que fizeram com que essa pessoa não percebesse o seu valor ou deixasse agora de reconhecer quem realmente é. Mas existe o caso também de pessoas que não, que mesmo estando com a sua autoestima baixa, ela consegue então se relacionar. Por vezes essa pessoa encontra alguém maravilhoso, alguém com valores, alguém com virtudes, que consegue então desenvolver naquela pessoa a melhor versão de si, ajudar que ela desenvolva, incentivar, mostrar a ela o melhor que ela é. Quantas vezes a gente se relaciona, aqui eu falo do meu relacionamento, a minha noiva é capaz de enxergar em mim, muitas vezes, aquilo que eu mesmo não sou capaz de enxergar. E ela me ajuda, e ela fala, vamos amor, você consegue, você é capaz. Até mesmo esse vídeo que eu estou gravando aqui para você agora, ela está aqui do meu lado e está me dando total apoio e está sempre comigo, me ajudando, me dizendo que eu sou capaz, que eu vou sim vencer mais essa etapa, que eu vou conseguir realizar o que eu preciso. Então, uma pessoa maravilhosa para estar do seu lado é aquela que vai sim trabalhar a sua autoestima nesse sentido. Muitas vezes, então, mesmo estando com a nossa autoestima baixa, temos pessoas maravilhosas do nosso lado. Por isso, muitas vezes, mesmo estando com a nossa autoestima baixa, a gente encontra pessoas maravilhosas que são capazes sim de elevar a nossa autoestima. Pessoas que querem relacionar conosco não para estar à frente fazendo sombra, mas tampouco para estar atrás esperando ser puxada, mas sim pessoas que querem estar lado a lado, participando, ou seja, nos ajudando a crescer e assim, consequentemente, favorecendo para a elevação da nossa autoestima. O nosso texto de hoje vai trazer o estudo do psicólogo estadunidense Martin Seligman. No seu livro A Felicidade Autêntica, ele fez uma pesquisa procurando reconhecer as virtudes em toda a sociedade que colaboram e contribuem para a elevação da nossa autoestima. E assim ele chegou ao conhecimento das 6 virtudes ubíquas, ou seja, das 6 virtudes que estão de forma onipresente nas grandes culturas e que favorece a pessoa a elevar a sua autoestima. E essas 6 virtudes são: a primeira delas, saber e conhecimento. De fato, a gente sabe que é conhecendo as situações, ou conhecendo as realidades, ou procurando diante delas extrair os melhores ensinamentos que eu consigo então superar as adversidades e, consequentemente, reconhecer também o meu valor. Eu costumo sempre dizer, uma frase que já escutei, não há ninguém tão ruim que não possa te ensinar nada, ou alguém tão bom que não possa aprender nada. Na verdade, nós precisamos estar sim, constantemente buscando o conhecimento, o saber, até para aprender a conhecer não só o mundo exterior, mas a conhecer a nós mesmos, o chamado autoconhecimento. E isso nos favorece de forma direta na elevação da nossa autoestima. Afinal de contas, eu só amo aquilo que eu conheço. E eu só conheço algo quando eu me esforço para criar intimidade. Até mesmo no relacionamento, a intimidade só vem por meio do esforço, por meio das lutas diárias, por meio do cotidiano. A minha noiva costuma dizer de uma forma bonita que o nosso relacionamento ele é belo não por causa das ocasiões de jantares à luz de vela que a gente pôde celebrar, mas sim do nosso cotidiano, no dia após dia que a gente pôde caminhar e assim criar intimidade, fortalecendo o nosso relacionamento e criando um vínculo de amor. Aqui trazendo para a nossa vida, então, nesse sentido. Eu só posso amar aquilo que eu conheço, que eu me esforço para ter intimidade. Por isso, a busca do conhecimento e o saber vai nesse sentido. Se esforçar para conhecer algo, se esforçar para se conhecer, de tal modo que assim você passe a amar aquela realidade, ou passe a amar você mesmo, nesse caso, estabelecendo então uma boa autoestima, elevando então a sua autoestima. A segunda virtude que Martin Seligman diz é justamente a coragem. E a origem da palavra coragem vem de cor, coração, e agere, de agir, ou seja, agir com o coração. Muitas vezes, diante das realidades, eu vou ter medo de agir, vou ter medo de me arriscar, e é para isso que serve a virtude da coragem, para não deixar que esse medo me paralise. Por exemplo, eu tenho muito medo de altura, mas se um dia precisasse salvar alguém que eu amo em um lugar alto, eu não deixaria que aquele medo me paralisasse. Eu iria com certeza enfrentar esse medo com coragem, continuaria tendo medo de altura, mas não deixaria que aquele medo naquele momento me paralisasse. É como falar em público. Eu tenho o costume de falar em público, mas sempre que vou me preparar para falar, me dá um frio na barriga. Eu tenho também dificuldade até hoje. Só que eu não deixo aquele medo me paralise. Eu uso então a virtude da coragem, acreditando no meu potencial, acreditando nas minhas habilidades, ou seja, elevando a minha autoestima, dizendo que sim, eu sou capaz e que eu me preparei bem, por isso eu vou realizar aquilo. E a terceira virtude é humanidade e amor.
Humanidade nos traz para a realidade de humanos, né? E reconhecer que nós somos humanos é justamente entender que nós somos, sim, pessoas dotadas de muitas virtudes, mas que também temos as nossas fraquezas e limitações. E quando eu reconheço que eu tenho virtudes, mas tenho fraquezas e limitações, consequentemente eu preciso partir para a realidade do amor. Ou seja, enxergando que o outro também tem as suas limitações e também tem as suas virtudes. Por isso, uma virtude que precisa ser desenvolvida em nós para a elevação da nossa autoestima e, consequentemente, para nos gerar mais felicidade, é sim a virtude da humanidade e do amor. A quarta virtude é a justiça. Justiça é buscar por aquilo que é certo. Justiça é entender que o errado é errado ainda que todo mundo faça e que o certo é certo ainda que ninguém faça. Quando eu tenho em mim a virtude da justiça, eu luto por aquilo que é justo. Eu luto pelo meu lugar no mundo, eu luto para transformar o mundo, eu luto não para ser talvez o melhor do mundo, mas sim melhor para o mundo. Eu quero um mundo mais justo, eu quero um mundo mais igualitário. Então a virtude da justiça me faz sim elevar a minha autoestima, reconhecendo o meu valor na luta constante por estabelecer também uma sociedade mais justa. E quando eu desenvolvo em mim a virtude da justiça, eu começo a escutar mais as pessoas. Quantos de nós já sofremos, e acredito que você também já tenha sofrido, em uma determinada situação de não poder ser escutado. É tão ruim quando a gente não pode escutar os dois lados e acaba tomando já um partido de uma situação sem antes entender aquilo que acontece. Por isso, ser justo também é procurar falar, mas escutar. É procurar, diante das situações, perceber que ser justo é reconhecer que o outro também tem vez e tem voz, assim como eu também tenho vez e tenho voz. A quinta virtude que Martin Seligman nos diz é a moderação. Moderação, basta você pensar no chocolate. Acredito que o chocolate é algo que a maioria de nós goste muito. E o chocolate, quando consumido na quantidade correta, ele libera no nosso corpo a chamada serotonina, que vai produzir então o alívio do estresse, alívio, por exemplo, até mesmo de dores da TPM, já foi comprovado cientificamente. Só que nós sabemos que o chocolate, se ele não for consumido com moderação, vai fazer com que desenvolva em nós diversos malefícios. Por isso eu preciso sim estabelecer na minha vida a moderação. E aqui eu levo para todas as áreas da vida. Tudo aquilo que eu faço na devida proporção, tudo aquilo que eu faço com equilíbrio, gera em mim então uma profunda satisfação e consequentemente eleva a minha autoestima, me faz uma pessoa mais feliz. Por fim, a última virtude, ubíqua, analisada por Martin Seligman em todas as culturas de uma forma então universal, de uma forma onipresente, é justamente a transcendência. Aqui não falando exclusivamente do transcendente ou do sagrado, mas sim falando daquele que tem a capacidade de transcender diante das realidades, ou seja, de enxergar mais do que se pode ver, de não julgar, como a gente sempre diz, o livro pela capa, de enxergar que por trás de uma pessoa talvez rebelde ou revoltada, ali esteja uma pessoa carente de amor, que talvez não tenha recebido em um determinado momento aquele carinho, aquela atenção, e que por isso não sabe expressar, e que por isso não sabe externalizar. Por isso, nós devemos então ser essa pessoa que consegue transcender e enxergar que talvez aquela pessoa nunca teve, por isso não me dá, então eu vou tomar a iniciativa, eu vou agir com protagonismo, vou elevar a minha autoestima, entendendo que ser feliz é também fazer o outro feliz.